A gente vai mergulhar na jornada de como a música saiu de rituais e encontros coletivos para se transformar num ativo financeiro, sabe? Um ativo que hoje vale bilhões de dólares e é negociado em Wall Street. E a história de como a gente chegou até aqui, nossa, é bem mais surpreendente do que se imagina. É uma boa pergunta pra gente se fazer. Quando alguém dá play numa playlist favorita, o que exatamente essa pessoa possui? A resposta, olha, pode ser um choque. Porque hoje, no fundo, a gente não é mais dono das nossas músicas. E para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar um bocado no tempo. Aqui acontece a primeira grande virada de chave. Pensa só, por milênios, a música era como o ar. Era uma experiência, algo que acontecia junto, num lugar, num momento. Acabou. Era efêmera. Só que aí, uma série de inovações, tanto tecnológicas quanto legais, transformou a música em algo que se podia empacotar e vender. O alicerce da indústria musical moderna começou a ser construído aqui. Primeiro, com a pressa de Gutenberg, que permitiu copiar partituras em massa. Depois, veio a primeira lei de copyright, que deu aos autores a propriedade sobre o que eles criavam. Mas a revolução mesmo, o ponto de virada definitivo, foi a invenção de Thomas Edison. O fonógrafo fez o que parecia impossível. Ele capturou o som. Pela primeira vez na história da humanidade, a música deixou de ser só um evento ao vivo e passou a ser um produto físico, um objeto, algo que podia ser fabricado, distribuído e vendido em escala. A indústria da música gravada nasceu exatamente aqui. Bom, com a música transformada em um produto palpável, o século XX viu nascer um verdadeiro império. As gravadoras construíram todo o seu poder em cima de objetos físicos. Primeiro foi o vinil, depois as fitas cassete e finalmente a sua maior fonte de lucro de todos os tempos, o Compact Disc, o CD. Ele não foi só uma melhoria na qualidade do áudio, não. Ele foi uma obra-prima como modelo de negócio. Pensa bem, as pessoas foram convencidas a recomprar toda a sua coleção de discos de vinil de novo. E as margens de lucro eram simplesmente astronômicas. E aqui está o pulo do gato. A diferença entre o custo para fabricar um CD, que era irrisório, coisa de centavos, e o preço que ele era vendido na loja era gigantesca. Foi esse lucro absurdo que financiou a construção de um sistema onde um grupinho de empresas controlava absolutamente tudo. E esses são os arquitetos do império, as três grandes. Elas não só decidiam quais artistas iam ser gravados, como também controlavam as fábricas, a distribuição para as lojas e todo o marketing. Elas eram literalmente o portão de entrada. Ou você passava por elas, ou não acontecia. Então, em 1999, um estudante universitário, lá no seu dormitório, criou um software que colocou esse império inteiro de joelhos. A era de ouro do CD estava prestes a implodir de um jeito espetacular. O nome dele era Napster. Para os usuários, era o paraíso. Qualquer música, a qualquer hora, de graça. Para a indústria, era o apocalipse. O Napster simplesmente ignorou o conceito de propriedade física, transformando músicas em arquivos de computador que podiam ser copiados infinitamente, sem custo nenhum. O resultado? Esse número aí. Quase metade da receita da indústria musical global evaporou em pouco mais de uma década. Foi um verdadeiro banho de sangue financeiro. As vendas de CDs despencaram e o pânico tomou conta das gravadoras. O processo do Metallica contra o Napster acabou virando o grande símbolo dessa guerra. Foi o confronto direto entre o velho mundo do controle físico e o novo mundo da distribuição digital, anárquica. Artistas e executivos viram o modelo de negócio deles desmoronar na frente dos seus olhos. Depois de anos de briga e perdas bilionárias, a indústria finalmente percebeu que não dava para vencer a tecnologia. Então, ela fez o que sempre faz, se adaptou. Ela adotou a tecnologia, mas claro, nos seus próprios termos. Se não podiam mais vender o produto, eles venderiam o acesso a ele. E essa é a segunda grande transformação da nossa história. A gente saiu de um modelo de propriedade, onde se comprava um CD e ele era seu para sempre, para um modelo de assinatura. Agora se paga uma taxa mensal, não para ter as músicas, mas para ter o direito de ouvi-las. E a chave para entender o mundo de hoje é essa. A música virou um tipo de serviço como água ou eletricidade. A gente abre a torneira do Spotify, da Apple Music e a música flui. Mas no momento em que a gente para de pagar a conta, a música desaparece. A posse, de fato, acabou. E isso tudo nos traz para a era atual, que é talvez a mais abstrata e poderosa de todas.
Com o streaming gerando receitas previsíveis e constantes, a música atraiu um tipo completamente novo de dono, o mercado financeiro, Wall Street. E a dominância é total. O streaming hoje é a grande força motriz da indústria, gerando mais de 65% de toda a receita. E esse fluxo de dinheiro constante e digital é exatamente o que os investidores procuram: previsibilidade. Funciona assim: cada play numa música gera uma fração de centavo. Parece pouco, né? Mas multiplica isso por bilhões de plays no mundo todo e, de repente, se tem um fluxo de caixa estável e de longo prazo. Para Wall Street, uma canção de sucesso é como um imóvel que paga aluguel todo mês, por décadas. E esse é o tamanho do jogo hoje. O catálogo inteiro do Bruce Springsteen foi vendido por mais de $500 milhão. Bob Dylan, Neil Young, Shakira, artistas gigantescos venderam seus direitos para fundos de investimento. A música virou oficialmente um ativo financeiro de primeira linha. Então, quem é o dono da música hoje? É uma aliança bem complexa. As velhas gravadoras, as três grandes, ainda estão aqui, mais fortes do que nunca. As plataformas de streaming controlam o portão de acesso. Os fundos de investimento são donos dos catálogos. E, talvez o mais poderoso de todos, os algoritmos decidem o que a gente vai ouvir a seguir. Isso nos deixa com uma última questão, né? A história da música é a história da tecnologia redefinindo o poder. Das partituras aos CDs, do Napster aos algoritmos. Agora, com a inteligência artificial começando a compor música e os algoritmos se tornando os novos DJs globais, a pergunta não é mais se o poder vai mudar de mãos de novo, mas sim, para quem?